Fala galera do Terceirão, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, então nós falávamos aula passada sobre o expressionismo no nosso primeiro encontro virtual. Essa é a nossa segunda aulinha virtual sobre o expressionismo. Vamos continuar e concluir hoje aqui e agora essa aulinha sobre a vanguarda modernista europeia chamada de expressionismo, tudo bem? Fizemos a leitura de algumas das obras, falamos sobre algumas características que são típicas e específicas do expressionismo, comentei sobre artistas transitórios e que influenciavam o movimento, como foi o caso de Toulouse-Lautrec, tá certo? Vimos ainda, além das principais características que vocês anotaram, a obra de Edvard Munch, né? Vimos muitas obras dele, fizemos leitura de algumas dessas obras, mas eu não falei sobre a principal obra de Edvard Munch, que eu quero falar hoje para vocês. Paramos nessa obra, falamos foi a última dele, e hoje eu quero falar para vocês sobre Edvard Munch com a obra chamada O Grito, que é com certeza a obra mais famosa desse artista, né? É de longe a obra mais famosa dele e é uma das mais famosas do século XX, né? Das mais famosas obras das vanguardas modernistas europeias. Claro que essa fama se deveu não só às características e aos aspectos da própria obra, mas também a algumas outras questões, como a questão midiática, tá certo? Foi uma obra que caiu muito na mídia recentemente. Ela foi roubada de um museu na Alemanha, onde ela ficava, e ela foi encontrada em 2017, 2018, se não me engano, tá bom? Ela foi roubada em 2016 e acho que um ano ou 2 anos depois encontraram a obra, tá bom? Então, O Grito, de Edvard Munch, a gente encerra a fala sobre esse artista aqui. Quando vocês olham para essa obra, pessoal, obviamente é importante considerar os estudos psicanalíticos de Sigmund Freud, que fala sobre a psique, sobre a razão humana, onde ele divide a mente humana em id, ego e superego, e nesses três aspectos do psicológico, da razão ou da psique humana, em que Sigmund Freud divide a mente em três partes principais, ele explora nos seus escritos a essência da personalidade humana. E esses estudos eles servem de base, eles servem de referência e de instrumento para os artistas expressionistas. Tudo bem? Como é o caso, por exemplo, de Edvard Munch, que vai buscar essa fonte de referência lá em Sigmund Freud sobre o domínio do psicológico e do emocional sobre o psicológico racional, sobre o intelectual sóbrio. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver claramente a angústia. Vocês conseguem ver claramente o desespero, o sofrimento desse indivíduo que está numa ponte, gritando, sabe-se lá por quê. Sabe-se lá em qual circunstância, mas a primeira coisa que você faz quando se depara com essa obra é atender o chamamento do artista, porque o artista ele faz um chamamento, o artista ele pressupõe para o espectador, ele sugere para o espectador o sentimento que você deve ter quando você se depara com uma obra como essa, que é essa angústia, que é esse desespero desse ser que grita loucamente nessa ponte, perdido na vida sobre a sua própria existência. A distorção das pinceladas, a forma curva em que o artista vai descendo aqui, pessoal, é justamente para chamar a atenção do olhar do espectador, quebrando com o ritmo geométrico natural, transversal, diagonal do corrimão dessa ponte. Ele chama a atenção do olhar do espectador, mostrando a intensidade e a dramaticidade desse momento, e vendo nós que é um momento de angústia, com todas essas cores escuras ao redor do personagem. A própria roupa muito preta. E a intensidade vermelha desse céu, infernal desse céu, que é quente, é para chamar a atenção do olhar do espectador e para contrastar com a emotividade triste e desesperadora do personagem que grita. O Grito, de Edvard Munch. Tá certo? Vamos falar agora sobre outros artistas. Eu quero falar para vocês aqui sobre o Ernest Ludwig Kirchner, ou simplesmente
Kirchner, tá certo? Kirchner, na verdade, é um artista, pessoal, que foi uma peça-chave para integrar os artistas expressionistas, tá certo? Por quê, pessoal? Primeiro porque ele é um acadêmico, ele é um intelectual e é um cara de boa comunicação com demais artistas. E ele é uma peça-chave porque ele fundamentalmente é um dos criadores do grupo chamado Die Brucker. Isso mesmo, os artistas expressionistas, grande parte deles fizeram parte de um grupo e esse grupo se autodenominava Die Brücker, ou a ponte. Eles se diziam ser a própria ponte entre o passado e o moderno em que eles estão vivendo, a realidade em que eles estão vivendo. Então, a ponte de ligação conceitual da arte passada, como vocês viram lá com a influência dos artistas, por exemplo, como Toulouse e outros mais, com a modernidade, com o pensamento moderno e com o reflexo social sobre o pensamento moderno, que é a retratação dessa angústia da modernidade, é o ponto-chave, é a forma em que eles encontram para se auto-intitular como a ponte. Claro, pessoal, que nos estudos psicanalíticos, como eu disse para vocês, eles vão explorar a essência humana e eles vão explorar também o predomínio emocional sobre o racional. Vão fazer isso muito bem, tá certo? E eles vão fazer isso muitas vezes de forma trágica, né? Porque esse é o expressionismo, ele busca de forma meio trágica a coisa toda. Então eles vão se inspirar em autores que também seguem a mesma linha de pensamento e de raciocínio deles, que às vezes é uma linha de raciocínio pessimista, meio sofrida, como fazia Nietzsche, né? Que citou inclusive uma frase que eu coloquei para vocês aí que servia de base para muitos desses artistas expressionistas aí, que dizia que a ponte era o que conduzia o homem à sua super-humanidade, né? Kirchner, pessoal, ele pintava quadros bem variados, tá certo? As cores eram sempre muito intensas, as cenas meio circense, muitas vezes, tá certo? Cenas de nus também para impactar o espectador, então ele explorava, era um dos artistas que trabalhava com modelos vivos, com a nudez, tá certo? E ele teve algumas experiências em sua vida que foram decisivas para a produção das suas obras, né? A primeira e talvez uma das coisas mais importantes que ele tenha vivido tenha sido a participação na Primeira Grande Guerra Mundial, de onde o Kirchner saiu ferido, né, ele sofreu ferimentos nas mãos de um artefato explosivo que explodiu muito próximo dele, tá? Tanto ele ficou tão desanimado com isso e tão desesperado porque ele achava que não podia mais ser artista, que ele tentou se matar, tentou tirar a própria vida, porque ele achava que nunca mais ia voltar a pintar, mas depois ele se recuperou, né, dessa situação, na questão psicológica dele, na questão física, né, além da questão emocional, e voltou a pintar, a produzir arte. Ele é um alemão, então, obviamente, pessoal, ele espera um reconhecimento do seu próprio povo, mas infelizmente, pessoal, o Kirchner, ao longo da sua história, ele não vai ser tão bem reconhecido, não. Tá bom? Ele fez algumas obras, como vocês podem ver, seguindo aquela mesma percepção que o próprio Mink fazia. A melancolia, né? Aquele sentimento estranho. E você vê isso nessa obra. Olha, por exemplo, essa obra aí, um autorretrato com uma modelo. Vocês podem ver que ele aparece aqui no primeiro plano e a modelo logo ao fundo ali. Mas a expressão deles é muito estranha, é muito melancólica, parece meio sofrida, né? Isso é o expressionismo. E vocês veem que ele usa a pureza das cores para exagerar esse sentimento, né? Essa expressão que ele busca nessas obras dele aí, tá bom? Bom, então o que aconteceu, pessoal? Em 1931, o Kirchner ele foi devidamente reconhecido, na verdade, ali, como um artista da Academia de Berlim, então um artista importante. Mas um pouco tempo depois, pessoal, alguns poucos anos depois, 6 anos depois, que ele foi reconhecido aí como sendo um artista importante da Academia Alemã, né, na produção artística, o Partido Nazista toma conta e vocês sabem muito bem que os nazistas eles eram completamente contra todo o pensamento moderno, porque era um pensamento fragmentado, que trazia crítica social e política, e a ideia do próprio Hitler lá no Partido Nazista, pessoal, era muito conservadora. O Hitler era meio doido, ele queria inclusive, meio não, muito, né? Ele inclusive queria construir uma nova capital para a Alemanha
fundamentada nos moldes neoclássicos, pra vocês terem noção de como é que o cara era maluco, né? Então ele rejeitava o pensamento moderno e todas as obras que tinham um caráter moderno. E aí, pessoal, a obra dele, ela começou a ser destruída, começou a ser censurada, né? E o Kirchner perdeu, infelizmente, espaço no mundo das artes por causa da perseguição do partido nazista em relação à produção das suas obras, tá bom? Em 1938 ele veio a falecer, ele colocou fim na própria vida dele, infelizmente completou o plano que ele já tinha tentado uma vez anterior na vida, porque ele não aguentou a angústia e a opressão, o desespero que ele estava vivendo, que não era mais só parte das suas obras, era parte da sua vida, literalmente, pela perseguição do Estado nazista, tá bom? Na Alemanha. E então a obra do Kirchner, pessoal, ela é muito dramática, né? Olha só essa mulher, ele representa a mulher artista, tá? Então essa obra aí, pessoal, mostra muito bem como é que é a expressão de tristeza, talvez boêmia, noturna dessa criatura que está aí meio melancólica, jogada triste nesse sofá com esse gatinho do lado dela, beleza? Tá, Paul Klee. Paul Klee é um outro artista e é o último desses variáveis que eu vou falar para vocês aqui. Quer dizer, o último não, na verdade o penúltimo, né? Que eu vou falar para vocês desses artistas aqui. E a obra do Klee, pessoal, ela é diferente. Primeiro porque ele é um artista transitório, né? Ele é considerado, inicialmente, um dos caras mais originais na sua criação e nas produções expressionistas, tá bom? Ele buscou a representação da natureza muitas vezes, ele dedicou boa parte da carreira dele, já que o expressionismo buscava esse estudo psicológico e o domínio do emocional sobre o racional, ele buscou essencialmente a essência espiritualizada, digamos assim, do ser humano na representação das suas obras, tá bom? Paul Klee. Paul Klee, é assim que se escreve. Então ele falou que, por exemplo, a cor como a forma, ela podia expressar o ritmo e o movimento. Então, além do expressionismo, ele também fez parte de outras vanguardas modernistas europeias e é um exemplo muito clássico de artistas modernos que foram transitórios entre as vanguardas europeias. Tá bom, pessoal? Então, depois vocês deem uma lida no texto aí, mais tranquilamente. Eu mostrei para vocês aqui algumas das obras. O Silêncio dos Inocentes é essa obra de Paul Klee. E ele tem um pé muito forte no cubismo. Então, o expressionismo dele, pessoal, talvez seja um expressionismo mais geometrizado. Talvez seja o mais acadêmico desses artistas expressionistas. Tudo bem? Nós temos ainda Modigliani. Quero aproveitar e deixar como atividade para casa também indicação. A indicação de um filme que vocês devem assistir. É um filme muito bom. É um filme biográfico que conta a história de Amadeu Modigliani. O título do filme é Modigliani, Paixão pela Vida, tá bom? Amadeu Modigliani, pessoal, iniciou a produção artística dele como um artista acadêmico, estudou, né, na Academia de Florença, tá certo? Só que ele levou uma vida muito parecida com a vida do Toulouse, né? Então ele era um cara muito boêmio. Algumas pessoas, inclusive, diziam que ele ia morrer de cirrose. Infelizmente, ele foi assassinado, acabou morrendo, espancado num beco após um assalto. Então ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, né? Infelizmente. Mas durante a vida dele, pessoal, Modigliani, ele foi é, desprezado por outros artistas como Pablo Picasso, Chaim Soutine, artistas importantes do modernismo que faziam parte de vanguardas diferentes. E muitos desses artistas, às vezes, tinham uma vida boêmia, eles se encontravam, eles compartilhavam ideias e informações sobre as vanguardas nos espaços diferentes e nos cafés onde eles se encontravam e nos próprios salões de exposição também, tá certo? Só que Modigliani, ao final da sua carreira, quando ele estava bem próximo de uma das suas obras-primas, que foi a representação da mulher que ele amava, ele foi reconhecido pelo próprio Pablo Picasso como um grande artista. Tá? Então, Amadeu Modigliani é um dos grandes artistas do expressionismo. Por que eu deixei ele para falar por último? Porque os historiadores classificam Modigliani como expressionista, mas de fato, Modigliani não é um expressionista. Ele é um artista transitório, que não se encaixou muito bem.
Então os historiadores acabaram colocando ele lá no expressionismo, porque a obra dele, as pinceladas dele, por serem muito soltas e meio a representar o estado de espírito dos personagens que ele costumava retratar, talvez se encaixe melhor nesse movimento chamado expressionista, tudo bem? Aqui é um exemplo, tá bom? Retratístico dele, é muito expressivo o retrato dele, né? E distorcido com esse pescoço estranho, os modelos que ele usava, ele sempre fazia isso meio alongado assim, tá bom? Pessoal, então eu encerro por aqui. Esse foi nossa última aulinha aqui sobre expressionismo e a partir do próximo encontro vamos falar sobre outras vanguardas modernistas europeias. Paz e bem para vocês, tudo de bom, até breve. Foi um prazer imenso e inenarrável estar com vocês nessas duas primeiras aulinhas aqui virtuais. Um forte abraço, tudo de bom.